Bom, vamos implementar agora a exclusão do item, tá? Eu vou aqui, ó, no cadastra item activity. Eu já tenho aqui esses 3 botões. Eu vou incluir mais um botão aqui, ok? Na verdade aqui, esse botão tem que ficar aqui dentro do linear layout. Opa, não é esse linear layout não, é esse outro aqui. Selecionar aqui o botão. Agora sim. Colocar aqui a largura dele como match parent. Tá? O texto dele vou definir aqui como bt excluir. Opa. Excluir, ok. E vamos implementar o método para a exclusão, tá? Só que antes nós vamos fazer o seguinte. Vamos ver aqui. O ID dele aqui, nós temos aqui também, ó, botão 6, tá? Cadastra item activity. Esse botão, ele só vai estar visível se o item já existir, tá? Porque não faz sentido excluir um item que ainda não existe, ok? Então aqui o que nós vamos fazer? Se o item existe, ou seja, se o ID do item é diferente de nulo, nós vamos pegar aqui, ó, vamos pegar esse cara aqui, button excluir, find view by ID, r.id.button6, tá, que é o botão excluir. E eu vou fazer o seguinte, se o ID do item existir, ou seja, se o item existir, eu vou tornar esse cara aqui visível. Então, set visibility como visible. Caso contrário, invisible, ok? Então, o usuário só vai visualizar esse botão se o item existir, tá? E agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui outra async task, tá? Já que nós precisamos acessar o web service. Exclui item, vai receber os mesmos parâmetros, tá? Exclui item. Aqui no caso, preciso só definir as cláusulas where, tá? E eu vou chamar o seguinte, db.delete, o nome da tabela, cardápio, ponto, table name, where columns, where values, ok? Esse cara eu posso tirar daqui, depois eu fecho a conexão com o banco de dados.
posso manter aqui essa mesma verificação. Se o ID for diferente de nulo, a verdade é que eu vou alterar, tá? Se o ID for igual a nulo, significa que o item vai ser excluído, tá? Primeiro nós vamos implementar essa lógica lá no servidor, depois nós viemos aqui e alteramos, tá? Bom, então vamos lá. Então aqui procede-se então com a exclusão do item no banco de dados local, somente se essa condição aqui for aceita, tá? Aqui nós temos que incluir as mensagens item excluído, erro, excluir item. Excluído com sucesso e erro ao excluir o item. Então, vamos lá. Opa, ficou errado ali, né? Excluído. Excluir item. Ok. Então vamos implementar aqui a exclusão no Web Service, na requisição. Excluir o item. Excluir item cardápio, passar o mesmo parâmetro, tá? E aqui agora o restante permanece o mesmo, tá? Então vamos lá no servidor, vou parar aqui o servidor, cardápio, copiar esse código aqui da alteração, implementar a exclusão. Exclui item cardápio, delete from item cardápio, where id. Então agora nós só precisamos definir aqui o ID, ok? Bom, vou manter aqui dessa mesma forma, tá? Se ocorrer algum erro, eu vou setar o ID aqui dele para nulo, certo? Se não ocorrer erro, eu vou manter o ID que foi enviado aqui como parâmetro, tá? Então vamos voltar lá ao que era anteriormente, aqui nessa cadastra item activity, tá? Então vou colocar aqui, ó, se for diferente de nulo, tá? Significa que o item foi excluído, tá? Se ocorreu algum erro lá, esse dele vai vir como nulo, então não foi excluído, ok? Exclui item, certo? Vou tirar esse R aqui. Exclui item, ok. Agora vamos implementar a chamada para esse método, tá? Busca dados dos itens, cadastra item. Agora nós vamos aqui, ó, public void exclui item. Aqui eu tenho que receber uma view como parâmetro, ok? Nós vamos fazer da mesma forma que nós fizemos lá na atualização dos dados, tá? Vamos criar aqui, ó, um alert dialog, tá? Para que o usuário confirme essa ação, tá?
Ok. Exclui item. Só que agora aqui, ó, esses dados nós precisamos alterar, tá? Inserir novos aqui. Alert. Exclusão. Confirma a exclusão do item. Ok. Cadastra item activity. Beleza. Então aqui, se ele confirmar, exclui item, ponto, execute. Tá? Bom, então vamos lá. Eu vou aqui executar o servidor. E executar a aplicação. Vamos aguardar então a execução da aplicação aqui no emulador. O Android Studio aí já está instalando, né, a aplicação. E agora já vai iniciá-la. Ok. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma entrada cadastrada. Tenho dois pratos principais. Tá? Vou selecionar esse item 3. E vou clicar aqui, ó, em excluir. Só que nós esquecemos de fazer o seguinte. Nós não vinculamos, tá, o botão excluir ao método. Então vamos lá. OnClick, exclui item. Vou salvar e executar novamente. Vamos aguardar a execução novamente. Ok, novamente aqui prato principal, selecionar o item 3 e agora vamos excluir esse item. Temos aqui a mensagem de confirmação, clicando em não, não faz nenhum procedimento. Ok, clicando em sim, ele vai chamar lá a requisição para o web service. E olha só, ocorreu aqui um problema, tá? Inclusive foi um erro fatal que até, vamos lá, vamos verificar aqui o que aconteceu. O problema não foi aqui no servidor. Aqui ele não está mais mostrando aquela exceção que ocorreu. Defini aqui o nível de log somente como erro, mesmo assim, e não. Vou tentar executar a aplicação aqui novamente. Pratos principais, teste, excluir, sim, opa, array index out of bounds exception.
Onde foi? Lá no 278. Ah, sim. Nós não estamos passando aqui como parâmetro o item. Bom, vamos aqui no método excluir item. Cadastra item. Tá? Nós temos que passar aqui, ó, o item como parâmetro. Ok? Vamos executar novamente. Deu um erro ali. Vamos aguardar aí novamente a execução da aplicação. Ok? Pratos principais. Teste. Excluir. Sim. Ok, agora o item foi excluído com sucesso, tá? Já atualizou aqui a minha lista. Vamos ver aqui no servidor, eu pedi aqui para excluir esse item 3. Se eu atualizar aqui, beleza, o item foi excluído com sucesso. Se eu voltar aqui no emulador, eu tenho agora uma entrada e um prato principal. Ok.